Boa noite, pessoal da segunda fase. Tudo bom com vocês? Eu estou passando para agradecer quem foi ontem buscar o material, não é? E também dizer que vocês têm até o fim de semana para responder essa prova. Estão em 2 blocos, só que tá grampeado tudo junto, né? Quem não pegou, gente, tem que pegar urgentemente. A escola só é aberta de 8 ao meio-dia, porque vocês têm que responder que sair a comprovação que vocês estão estudando, que é as provas, certo? E aqui eu vou ler e explicar direitinho. Todo o conteúdo que está na prova, eu já fiz revisão, já expliquei para vocês. Mas hoje eu vou ler a prova. Então, hoje, terça-feira, eu vou ler o primeiro bloco e vocês têm hoje e amanhã para fazer. Quinta-feira eu mando o segundo bloco, aí vocês têm quinta e sexta para fazer. E a devolução, para mim, vai ser na segunda-feira, de 6 às 8 da noite, lá na Escola Santa Terezinha, tá certo? Então, vamos lá. Aí, a primeira coisa que vocês vão fazer na prova é colocar o nome da escola, o nome de vocês completo, o meu nome e a fase, EJA, segunda fase. Aí tem assim, caro aplicador, leia todos os textos e a questão. Então, eu vou ler para você. A formação do povo brasileiro. As máscaras africanas são elementos culturais de extrema importância para os povos indígenas que integram a África. Elas são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade e são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, como os ritos de iniciação, nascimento, funerais, celebração, casamento, curas de doente e outras ocasiões importantes. Então, eu tenho aí várias máscaras africanas. Isso aí eu já trabalhei com vocês 2 vezes, né? O que é que vocês vão fazer? A questão 1 diz o seguinte, aí no final da máscara, observe algumas máscaras africanas acima e, partindo delas, você recria uma máscara africana usando sua criatividade sem perder o traço. Então, vocês podem escolher uma dessas máscaras aqui para desenhar, só não pode pintar com as mesmas cores. Vocês têm que criar usar a criatividade de vocês. Então, vocês vão lá embaixo no espaço, desenha a máscara, mas usa outras cores. Pode escolher qualquer uma delas. Agora vai usar outras cores, outras formas de ponto, tá certo? Questão 2. Leia o verbete. Consiste na mistura de raça de povos de diferente etnia. Essa imagem é o conceito de quê? A Pro falou. Quando se junta várias etnias, né? Como eu já expliquei. Eu estou falando de quê? Quando eu digo que tem várias etnias, eu estou falando da pluralidade cultural, da miscigenação, da imigração ou da etnia. Então, eu expliquei, não foi? Eu expliquei muito bem o que é miscigenação. Questão 3. Assinale a alternativa em que a separação das sílabas está correta. Só tem uma alternativa aí que a separação das sílabas estão correta. Então, qual é essa? Vocês vão marcar um X só onde a separação das sílabas estão corretas. Questão 4. Leia o texto na página a seguir e encontre no caça-palavra as palavras em destaque. Então, eu tenho aí um texto que fala sobre a formação do povo brasileiro. Vocês vão ler eles e vão encontrar essas palavras que estão grifadas embaixo, marcadas, nesse caça-palavras ao lado. Então, a palavra brasileiro, vocês vão encontrar lá e circular. Portugueses, vão circular. Vão procurando as palavras e encontrando. Questão 5. Leia as palavras e coloque em ordem alfabética. Então, eu tenho aí Brasil, japoneses, africanos, português, italiano, terras, colonização e habitar. Vocês vão botar elas em ordem alfabética, que eu já expliquei isso dezenas de vezes, a ordem do alfabeto, certo? Questão 6. O povo brasileiro foi gerado a partir da miscigenação em diferentes etnias. Então, nós fomos formados com a mistura de 3 etnias. Quem lembra quais eram as etnias que formou o povo brasileiro? Então, elas estão aí, as 3, só que elas estão com as letrinhas misturadas. Vocês vão descobrir quais são essas etnias e escrever corretamente, certo? Lá na outra página, leia o texto e responda as questões. Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por povos diferentes, com costumes, com hábitos, costumes e línguas diferentes. Os Yanomamis falam 4 línguas. Os Carajás falam apenas uma língua e residem nas proximidades do Rio Araguaia. Os Guaranis possuem sua própria língua, somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos. Para os tupis, os pajés, que é um sábio que atua como adivinho, curandeiro e sacerdote.
Aí a pergunta do 7 diz o seguinte: os índios que têm apenas uma língua, tem dizendo aí no texto, qual é os que têm apenas uma língua e residem na proximidade dos rios Araguá? Qual é o que tem apenas uma língua? São os Tupi, são os Yanomamis, os Carajás ou os Guaranis? Questão 8. A prática da cultura levou os seres humanos a observar os ritos da aprendizagem dos astros no céu, como da lua e do sol. Ainda hoje, o movimento de sol em torno da Terra tem influência. Esse movimento que produz as estações do ano é o quê? É o movimento de rotação, é o movimento de revolução, é o movimento de rotação e translação, ou é o movimento só de translação? Né? A Pro colocou um videozinho, depois assistam falando sobre os movimentos da Terra. Leia o texto e responda a questão. A escravidão se estabeleceu no Brasil por volta de 1530. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana, e suas consequências, após 130 anos de abolição, ainda são perceptíveis. Ao longo de 300 anos de existência do tráfico negreiro, cerca de 4.800 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos para escravizar. Agora vocês vão escrever por extenso, como vocês dizem, escrever o nome dos números, 130, 300. Vocês vão escrever lá, certo? Então, essa é o nosso primeiro bloco. Aí, quando for quinta-feira, eu faço a leitura do resto da prova, que é o segundo bloco.